Vamos ver agora Gálatas 1, versículo 11 a 12. Diz assim: mas faço saber, irmãos, que o Evangelho que por mim foi anunciado não é segundo os homens. Versículo 12. Porque não o recebi, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Repara que Paulo diz aos Colossenses que agora, isto é, no seu tempo, em seu ministério, este mistério da graça entre os gentios está sendo revelado. Vejamos outra das suas declarações em Romanos 16, 25. Romanos 16, 25. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde os tempos eternos esteve oculto. Como podemos ver aqui, a revelação do mistério, ou seja, a graça, foi revelada a Paulo e foi confirmada através como diz aqui, poderoso para vos confirmar, segundo o meu Evangelho, a pregação de Jesus Cristo, aqui na manifestação do ressuscitado, conforme a revelação que foi revelada a Paulo no terceiro céu ou no paraíso pelo Cristo ressuscitado. Em outras palavras, Paulo diz que os antigos profetas, ou seja, da velha aliança, do velho pacto, e os outros apóstolos, ou seja, da circuncisão, como Pedro, Tiago, João, não conheciam este mistério, pois a mensagem que eles conheciam era da antiga aliança. Paulo, portanto, conheceu algo mais excelente. As suas cartas ou as suas epístolas são, por tudo isso, a revelação da graça de Deus aos gentios e aos judeus também. Por isso, devemos basear nossa vida espiritual somente nas cartas do apóstolo Paulo, que é o apostolado da nova aliança, Romanos 11, 13. Que diz assim: porque convosco falo gentios, que enquanto for apóstolo de gentios, glorificarei o meu ministério. É importante frisar que toda a Bíblia é valiosa para nós, até mesmo o Velho Testamento. No entanto, devemos filtrar a Bíblia com a graça, ou seja, com as 14 epístolas de Paulo, com a revelação que está contida nas epístolas de Paulo, ou seja, nas 14. Podemos ver o que serve para nós e o que é somente lei e judaísmo. Paulo disse: julgai todas as coisas e retendo o que é bom, em 1 Tessalonicenses 5:21. Como nós podemos ver, toda a Bíblia é valiosa para nós. O velho pacto, ou seja, as escrituras, desde Gênesis até o livro de Malaquias, são conhecidas como as escrituras, têm o seu valor no aspecto histórico, como os livros históricos, como também o livro de Atos tem o seu aspecto histórico, como todas as cartas da circuncisão, tanto as cartas de Pedro, de Tiago, de João, de Judas e o próprio Apocalipse, mas sim somente nos aspectos históricos, não nos aspectos doutrinais, porque são outra doutrina. Para nós, para a nossa vida espiritual e para a nossa vida em todas as áreas, nós baseamos nas epístolas de Paulo, são as 14 epístolas, desde Romanos a Hebreus, porque nós consideramos a epístola de Hebreus da autoria de Paulo. Quem escreveu ninguém sabe, só Deus é que sabe quem escreveu, mas foi ditada por Paulo, há evidências dessas, nessa carta de Paulo. Mas a doutrina cristã ou a doutrina da graça está nas 14 epístolas de Paulo. Todas as epístolas da circuncisão têm uma doutrina circuncisante, uma doutrina judaica, que não é para nós gentios, mas somente para os judeus, e era específica por um determinado período, um determinado aion, até o ano 70 depois de Cristo. Para entender bem este assunto, nós recomendamos
que ouçam as nossas mensagens, os dois fundamentos, ou as duas doutrinas, é o apostolado número 1, são apostolados em áudio, em MP3, os conflitos apostólicos, que é o apostolado número 8, o Evangelho que prega entre os gentios, o apostolado 32. Podem consultar e podem baixar e fazer cópias, têm essa liberdade e distribuí-las gratuitamente no www.abenquates.com. Eu termino hoje a mensagem com a saudação apostólica, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo será com todos vós, no nome de Jesus. Graça e paz.